Bom dia! Hoje são 20 de setembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quarto vídeo, com o título Kardec e os 10 Mandamentos. Estou fazendo aqui uma pequena série mostrando a visão errônea, a visão completamente distorcida da realidade do mundo bíblico de Allan Kardec sobre os 10 mandamentos, que não são 10. Aqui está Allan Kardec, o decodificador do Espiritismo, com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Então estou mostrando aqui inúmeros erros na visão de Allan Kardec sobre os 10 mandamentos, correto? Muito bem. E vamos aqui a mais um vídeo, a mais um erro do Allan Kardec, certo? Vamos aqui. Muito bem, aí está o quadro. O título: Allan Kardec e os 10 Mandamentos, vídeo número 4, o quarto. Nas páginas 41 e 42 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec escreve ali sobre os 10 mandamentos, correto? Se você quiser ver esse trecho, eu o coloquei no primeiro vídeo da série, correto? Para não ficar uma coisa aqui repetida, para que eu tenha mais espaço no quadro. Se você, repito, quiser ver o que escreveu Allan Kardec, veja o vídeo número 1. Mesmo assim, eu fiz um resumo aqui do que o Kardec diz, correto? E isso aqui é importante para explicar. O Kardec diz em seu livro que a lei mosaica, ela se bifurca, ela se divide em 2 itens: os 10 mandamentos e a lei civil ou disciplinar. Diz o Kardec que o que está nos 10 mandamentos da Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, diz o Kardec que aquilo ali é obra do Deus em que ele acreditava, o Deus hebreu, correto? O Deus da Bíblia. Então, o Allan Kardec diz que foi Deus, uma entidade espiritual inteligentíssima e muito boa, que fez os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. E diz o Kardec que esses 10 mandamentos são invariáveis, não mudam essas leis. E, além disso, esses 10 mandamentos, como são leis do Deus hebreu, então são leis que servem para todos os tempos e para todas as sociedades do planeta Terra. Por favor, não ria. Por favor, não ria. Não ria. Senão eu perco aqui a concentração. Gente, isso aqui é loucura. Só mesmo uma pessoa religiosa para afirmar uma loucura dessa. Correto? Muito bem. E diz o Kardec que as outras leis que estão na Bíblia, lá no Velho Testamento, e que são leis ali fora dos 10 mandamentos, aquelas leis ali foram feitas por Moisés. E por isso elas são variáveis, elas podem mudar. As leis de Deus não. Na verdade, gente, Deus algum existe, Deus algum faz leis. Isso é loucura do Allan Kardec. Deus algum fez essas leis aí, chamadas de 10 mandamentos, que não são 10. Na verdade, são leis injustas, leis mal redigidas, leis que trazem a intolerância religiosa como marca. São leis, esses 10 mandamentos, são leis que colocam, por exemplo,
a mulher numa lata de lixo. Então, o que o Allan Kardec e outros líderes cristãos dizem, elogiando os 10 mandamentos, isso aí é ignorância, falta de conhecimento e fanatismo religioso. O fanático religioso, ele não percebe as maluquices que ele diz, porque ele vive num mundo de fanatismo. Ele fica cego, como já dizia o inesquecível Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Correto? E aqui está a prova. Muito bem, então, resumindo, é isso aí o que o Allan Kardec diz nas páginas 41 e 42 de seu livro. Correto? Vamos mostrar agora mais outro erro de Kardec. São muitos. Eu estou aqui em cada vídeo mostrando um erro e erros diferentes. Porque se for fazer isso aqui no vídeo só, vou precisar ir de 6 horas, 10 horas. Muito bem. Na página 42, veja bem, na página 42 do livro de Allan Kardec, ele escreve o que está aqui. Ele coloca o 9º mandamento e o 10º mandamento. Aí vem: não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Isso aqui é a divisão dos 10 mandamentos colocadas por Allan Kardec. O que está aqui, gente, no primeiro item, no item 9º, o que está no item 9º aqui, no 9º mandamento, e o que está no 10º mandamento aqui são 2 mandamentos, não é isso? Muito bem. O que está aqui, lá na Bíblia, está de forma diferente. Em todas as Bíblias, você tem em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Consulte sua Bíblia. Você verá que no versículo 17, está aqui, essa expressão todinha está aqui no versículo 17. Não há divisão alguma, é tudo junto. Só que o Kardec fez a separação. Ele dividiu aqui o versículo 17 em 2 mandamentos. Não deveria ter feito isso. Aí ele dividiu em 2 mandamentos, o que é apenas um. E por que ele fez isso, Kardec? Ora, para chegar a 10 mandamentos. Porque não existem 10 mandamentos, entendeu? Para chegar a 10 mandamentos, ele dividiu um mandamento da Bíblia. Do contrário, ficaria com apenas 9 mandamentos. Entendeu? Muito bem, isso aqui eu já expliquei em outro vídeo. No vídeo de ontem, no número 3, no vídeo de ontem, mais uma vez, recebi um comentário de uma internauta, a Cacaia Carvalho. Ela foi espírita, kardecista. Muito bem, é muito importante a participação de internautas. Escreva para a minha página, porque seu comentário jamais será apagado. Não apago. Pode até ser comentário com palavrões. Eu não apago. Eu deixo tudo na minha página, para que outras pessoas tenham acesso. Então é muito importante a participação de internautas. E eu dou valor aos internautas. Sempre trago aqui no quadro comentários de internautas. E agora mais um, a Cacaia Carvalho. Cacaia Carvalho deve ser aí um pseudônimo, não é? Um nome falso. Porque muitas pessoas fazem uso para não tirar sua privacidade. Muitas pessoas fazem uso de pseudônimos, não é? Muito bem, então a Cacaia Carvalho
diz uma coisa aí que merece aqui também um vídeo, que é mais um erro do Allan Kardec, correto? Então ela diz assim, entre outras coisas, ela diz: veja que seres humanos são coisas no mandamento sagrado. Ah, que nojo! Ela aqui, a Cacaia Carvalho, está dizendo uma verdade que está aqui nos 10 mandamentos e que é uma verdade que envergonha qualquer ser humano. Qualquer ser humano se sente envergonhado com a posição da mulher na Bíblia e aqui nos 10 mandamentos. O Kardec, cego em sua ilusão religiosa, ele aqui não percebe que os 10 mandamentos lá da Bíblia cristã, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Kardec não percebe que a mulher é considerada um ser inferior ao homem, ao macho. E isso está nos 10 mandamentos e em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? Muito bem. Então, parabéns a Cacaia Carvalho por ter feito essa observação aí, correto? Eu iria também falar sobre isso, mas ela aí já adiantou. Então, vamos aqui. Muito bem. Por que, gente, a situação da mulher na Bíblia, por que a situação da mulher na Bíblia era precária na civilização hebraica e na civilização judaica, Novo Testamento e Velho Testamento? Por quê? Por uma razão bem simples. Qualquer sociólogo sabe disso, que estuda sociedades, sociologia, ciência. A mulher era considerada inferior no mundo da Bíblia, nos 10 mandamentos, era considerada inferior simplesmente porque estamos tratando de sociedades patriarcais. Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, se sobressai e a mulher é um ser inferior. E essa inferioridade da mulher, essa discriminação injusta contra a mulher, faz parte dos 10 mandamentos, uma lei que o Allan Kardec, em sua fantasia, atribui a uma entidade espiritual inteligentíssima e boa. Não! Allan Kardec estava mais cego, Allan Kardec estava mais enrolado do que papel higiênico. Muito bem. Então vamos aqui, vamos pegar o texto de Allan Kardec. Isso aqui, que ele dividiu o versículo 17 para chegar a 10 mandamentos. Vamos pegar aqui, fazer a análise, correto? Muito bem. Peguemos aqui o início lá do versículo 17, que é esse aqui, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Vamos pegar isso aqui, casa. Casa, dentro do texto bíblico, casa é objeto. Eu desenhei aqui, tentei desenhar, um vaso. Esse vaso aqui é um vaso de coisas. O que está dentro desse vaso são coisas, correto? Coisas, objetos, certinho? De acordo aqui com a Bíblia. Então vamos lá. Olha o vaso aí. Muito bem. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Casa é objeto, não é? Então aqui é um vaso de coisas. Casa é uma coisa. Então casa aqui dentro do vaso. Porque casa é coisa. Correto? Vamos seguir. E na sequência vem: não desejarás a mulher. Olha aqui. Do teu próximo. Mulher também, no mundo da Bíblia, mulher era considerada quase coisa. Então mulher também vem para cá. É coisa no mundo da Bíblia. Continua. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva.
Isso aqui, escravo e escrava. Aí eu coloquei escravos no vaso também de coisas, porque eram consideradas coisas, correto? Na sequência, boi e jumento também, duas coisas no mundo da Bíblia, boi e jumento. Então você vê aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 17, você vê que esse vaso aqui de coisas, dentro dele só estão coisas. A casa é coisa, a mulher é uma coisa, os escravos, coisas, o boi, coisa, jumento, coisa. Por que isso aqui, gente? Por quê? Eu já repeti. Porque a mulher, no mundo da Bíblia, dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher era considerada um mero objeto, coisa, que pertencia ao homem, ao macho. É por isso que diz, não desejarás a mulher, olha aqui, a mulher do próximo. A mulher, no mundo da Bíblia, era coisa, era uma propriedade do macho. Uma propriedade do macho. Assim como casa, propriedade do macho. O escravo, o ser humano, era uma propriedade do macho, do dono. A escrava, coitada, propriedade também. O boi, propriedade. O jumento, propriedade, entendeu? Então o Allan Kardec diz que os 10 mandamentos aí, que estão na Bíblia, foram feitos por Deus, por uma entidade espiritual evoluída, inteligentíssima. Não, Allan Kardec, não. Os 10 mandamentos foram feitos, Allan Kardec, os 10 mandamentos foram feitos por legisladores hebreus que viviam num mundo, comparado ao nosso hoje, profundamente atrasado, que via a mulher, a fêmea, como um ser inferior. O macho, na Bíblia, o macho ocupa posição de destaque, em detrimento da posição inferior da mulher. Isso está nos 10 mandamentos, isso está em Gênesis, lá no início, na lenda de Adão e Eva. A mulher é que paga por tudo, e vai até Apocalipse. A mulher é considerada um ser inferior em toda a Bíblia, porque as sociedades hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, judaica, Novo Testamento, a mulher nessas sociedades, a mulher era inferior, porque eram sociedades patriarcais. Então, quando o Allan Kardec diz que os 10 mandamentos são leis divinas, leis que deveriam ter eficácia e têm em todos os tempos, em todos os lugares do planeta Terra, isso é uma loucura do Allan Kardec. Ele está dizendo que a inferioridade da mulher deve ser seguida de acordo com os 10 mandamentos em todos os lugares do mundo, da Terra. Uma loucura. 10 mandamentos, inferioridade da mulher. E essa inferioridade da mulher não pode jamais ser invariável, como diz aqui o Allan Kardec. E não foi, e não é. Veja a posição da mulher no Brasil hoje. A mulher, na sociedade brasileira, a mulher está equiparada em direitos e deveres ao macho, ao homem. Então você vê que a lei brasileira, ela é benéfica para a mulher. E já a lei bíblica é maléfica para a mulher. Então é por isso que o Allan Kardec, aqui ele entra em parafuso, dizendo que os 10 mandamentos são leis maravilhosas que devem ser devem estar sempre em eficácia em qualquer tempo, em qualquer parte do planeta Terra. A mulher aqui inferior ao homem, como está nos 10 mandamentos. Entendeu? Portanto, aí, mais um vídeo, mais um erro, mais uma visão errônea do senhor Allan Kardec,
em relação aos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, repito, a mulher sempre foi equiparada a coisas. Aqui está. A quase um mero objeto. Entendeu? É simples assim estudar religião, estudar Bíblia com responsabilidade. Só conhece a Bíblia, na verdade, só conhece a Bíblia aquele que estuda com prazer, com seriedade, sem o ranço religioso. Só vai entender a Bíblia aquele que a estuda sob o ponto de vista antropológico, sob o ponto de vista sociológico. Só esse aí é que vai entender a Bíblia do jeito que ela é. Religiosos veem a Bíblia com distorção. Eles deturpam o texto bíblico e assim fazem os líderes religiosos cristãos, assim fez o Allan Kardec, etc. É impossível alguém recorrer à Bíblia para sustentar sua crença cristã, kardecista, espírita também. É impossível, porque a Bíblia não se presta a isso. O mundo da Bíblia é um mundo de desigualdades, leis injustas, leis mal feitas, leis que colocam a mulher, a fêmea, num plano inferior, como propriedade do marido, do macho, como está aqui nos 10 mandamentos. E o Allan Kardec, em sua ilusão religiosa, pensa que os 10 mandamentos deveriam ter eficácia em todo o mundo, em todos os lugares, em todas as épocas. Uma ignorância sem fim. Como já escreveu aqui outro internauta, o Gabriel de Almeida, a religião trabalha com o medo, a ignorância, que é o desconhecimento, e as falácias, que são afirmações falsas, errôneas. E aqui está mais um exemplo. O 4º vídeo e vamos para o 5º, mostrando mais outro erro de Allan Kardec em sua visão sobre os 10 mandamentos, que não são 10. Muito obrigado.